Na aula passada, nós falamos sobre os detalhes da aliança da preservação. Na aula de hoje, trataremos de um assunto espinhoso: o crente e o álcool, parte 1. Gênesis 9, versículo 18 diz assim: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Nós já sabemos que Sem, Cã e Jafé foram aqueles que deram continuidade à humanidade. Por quê? Porque todo ser humano que surgisse no mundo pós-dilúvio seria descendente de um dos 3 filhos de Noé. O versículo diz também que Cã, um dos 3 filhos de Noé, é pai de Canaã. E aí vem uma pergunta: por que essa menção específica? Qual a importância disso? Isso é citado logo aqui no início do trecho, porque haverá uma história logo adiante de conflito envolvendo Noé, seu filho Cã e seu neto Canaã, ainda neste capítulo 9. Porém, o que é dito aqui já informa muita coisa para quem sabe um pouco da história bíblica. Como assim, professor? Quem conhece um pouco da Bíblia sabe que Canaã será a terra prometida ao povo de Israel. E agora, por causa deste versículo, nós estamos sabendo que os cananeus, que darão nome ao lugar, são descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. Versículo 19. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Exatamente como eu comentei no versículo anterior. Sem, Cã e Jafé foram aqueles que deram origem a todos os tipos de seres humanos no mundo pós-dilúvio. Isso quer dizer que os 3 filhos de Noé certamente foram tipos básicos, pois deles surgiu todo tipo de gente. Se você quiser saber mais sobre os tipos básicos, veja o vídeo de Gênesis parte 43, cujo título é Todos vieram de um único casal. Professor, você pode adiantar alguma coisa aí sobre tipo básico? Posso. Tipo básico é aquele ser que tem no seu DNA todas as características necessárias para gerar variações dentro da sua própria espécie. Ou seja, o tipo básico de um felídeo, por exemplo, seria capaz de gerar onça, tigre, leão, leopardo, pantera e por aí vai. O tipo básico de um ser humano poderia gerar um negro, um branco, um asiático, entende? Então, o tipo básico é aquele ser que tem essa riqueza genética. Esses tipos básicos existiram no começo da humanidade, da criação. E graças a eles, nós temos essa diversidade que vemos hoje no mundo, tanto no reino animal quanto entre os seres humanos. Portanto, Sem, Cã e Jafé, por serem tipos básicos, geraram negros, brancos, amarelos, pessoas de olhos puxados, no caso os orientais, indígenas, nórdicos, etc. Versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Da uva, nós sabemos que vem o vinho. Mas até aí tudo certo. O problema estará na maneira como Noé vai lidar com a bebida, conforme veremos adiante. Versículo 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Eu quero esclarecer que o pecado aqui não foi beber o vinho em si, mas bebê-lo a ponto de ficar bêbado. O que isso revela para nós? Primeiro, que ninguém está imune à queda. Noé foi introduzido na história bíblica como sendo um homem justo, notório entre os seus contemporâneos. Numa época em que quase toda a humanidade estava mergulhada no pecado, Noé foi chamado de justo. Mas nem ele estava imune à queda. Segundo lugar, experiências espirituais passadas não garantem imunidade espiritual futura, entendeu? O fato de Noé ter sido chamado de justo em um momento e no outro
cair em pecado, como nós vemos aqui, é só uma prova disso. Não é porque tivemos picos de espiritualidade hoje que amanhã não poderemos dar uma tropeçada, cometer um vacilo e cair no pecado. Por isso a necessidade de vigilância constante. Santidade, meu irmão, minha irmã, exige perseverança. Noé caiu por falta de vigilância. E a experiência dele nos ensina que heróis da fé não são impecáveis. Na verdade, ninguém é. Quero fazer uma observação neste momento. Ser justo no Antigo ou no Novo Testamento significava ser justificado no Redentor prometido lá em Gênesis 3,15, pois é a justiça desse Redentor que garante a salvação de alguém. É claro que o justificado tem responsabilidade por sua santidade pessoal, mas o que realmente vai lhe garantir a salvação é a justiça de outro, é a justiça do Redentor, como eu falei, prometida em Gênesis 3,15, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você percebe então que a redenção ou salvação, apesar de garantidas em Jesus, não eliminam a possibilidade de queda no nosso dia a dia. Poxa, professor, eu fico pensando aqui, Noé foi alguém fiel em grandes coisas, não é verdade? Construiu uma arca que preservou toda a humanidade e os animais, mas de repente tropeçou em algo tão pequeno. Isso é para você ver que nós não podemos também ser duros demais com nós mesmos. Somos limitados, vulneráveis. Essa consciência é importante na vida cristã. Diante do que aconteceu com Noé, uma questão aqui se levanta. O crente pode beber álcool? A resposta é: depende. Se o crente beber álcool sem ficar bêbado, ele não estará pecando. Mas se ficar... Por isso é que o apóstolo Paulo diz o seguinte, em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. A palavra grega, traduzida aqui por dissolução, pode significar também devassidão, vida desregrada, desperdício moral, libertinagem, descontrole, contenda. Nossa, que lista, hein? Então o apóstolo está falando: não vos embriagueis com vinho, no qual há isso tudo aí de ruim, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo diz também em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, viu só? Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É claro que aqui a ideia é de que a pessoa não pode viver na prática desses pecados. Não é porque um crente demonstrou impureza em determinado momento de sua vida que ele não vai herdar o reino de Deus. Não. O problema são aqueles crentes que vivem na prática desses pecados. E o curioso é que, normalmente, a pessoa que é vencida pelo álcool acaba se tornando uma pessoa viciada, ainda que não reconheça isso. A maioria dos que são controlados pela bebida dizem que só bebem socialmente, que podem parar se quiserem, mas o fato é que não largam dela, não largam da bebida e a tornam uma companheira constante. É importante você entender que o grande problema aqui é a falta de domínio próprio. O pecado estaria em ser controlado pela bebida, dominado por ela. Por isso que o apóstolo havia dito: não vos embriagueis com vinho, porque o vinho ele controla, mas enchei-vos do Espírito. Isto é, se alguém tiver de controlar sua vida, que seja o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa bêbada, ela perde o domínio próprio. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, diz lá que o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Veja só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão
domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Um crente fora de si, ele pode fazer qualquer coisa, meu irmão. Inclusive, desonrar a Deus com suas palavras e atos, que é o que geralmente acontece, porque a pessoa perde o controle das palavras, perde o controle das emoções, geralmente fica tomada pela raiva, ou pela euforia, ou pela alegria, e também perde o controle das decisões. Além disso, mesmo que o indivíduo não faça nada após ficar bêbado, não tem aqueles bêbados que ficam quietinho no canto? Só o fato de ficar bêbado já é um mau testemunho. Entre as consequências da embriaguez, eu posso citar aqui discernimento diminuído, porque a pessoa ela fica com aquele discernimento do certo e do errado afetado. Ou você acha, por exemplo, que um bêbado acha errado urinar na rua diante de todos que estão passando? Ele não vê nada de errado nisso, porque o seu discernimento foi para o espaço. A resistência também fica enfraquecida. Que resistência? Resistência moral. Não tem mais vergonha de nada. Pode até ficar pelado, que para ele não é problema. Não foi isso que aconteceu com Noé? Tirou a roupa e ficou nu. Diante disso, é claro que a vulnerabilidade aumenta. Ele fica muito mais vulnerável ao pecado. Se você convidar um bêbado para fazer qualquer coisa errada, ele vai sem problema algum. O exemplo de Noé mostra que aquele homem, ao se embriagar, ficou exposto à vergonha. Agora imagine, meu irmão, minha irmã, um líder cristão bêbado numa festa. Um pai cristão alterado diante dos filhos por causa de bebida. Um jovem crente sem controle em público. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14. Eu pergunto a você, que luz é essa? Na próxima aula continuaremos falando sobre esse tema tão difícil. Até lá!